Olá pessoas, eu sou a Milena Posidoni e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Primeiro de tudo é importante a gente compreender que é um transtorno de personalidade. Os outros transtornos que eu trouxe até aqui, eles são transtornos de humor. Existe uma diferença, talvez mais pra frente eu faça um vídeo falando sobre isso, mas é importante destacar essa diferença. O transtorno borderline, aqui no Brasil, a gente ainda não tem um indicativo estatístico de quantas pessoas, né, qual que é a porcentagem da população que sofre desse transtorno. Há uma estimativa de que 2% da população mundial sofra desse transtorno, mas há alguns estudos que apontam que esse número gira em torno de 5 a 6%. Porque muitas pessoas não estão mal diagnosticadas ou não estão diagnosticadas. Elas estão lá vivendo a vida delas com o transtorno borderline e elas não sabem disso. É um transtorno de difícil diagnóstico porque os sintomas eles são muito entrelaçados com a personalidade da pessoa. O que é personalidade? Personalidade é o modo que a gente se coloca no mundo e o modo como a gente lida com as coisas que vêm ao nosso encontro. A pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, este modo de se colocar no mundo é transtornado. E esse modo transtornado, em algum momento, vai começar a trazer muitas dificuldades para a pessoa. Então, quando que geralmente ela começa a perceber que tem alguma coisa, que aquilo ali não é só o jeito dela, que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. É quando esse modo dela se colocar no mundo, nas relações, nas atividades que ela realiza, tal, começa a não funcionar, começa a trazer um prejuízo ou para ela ou para o outro que se relaciona com ela, né? Então, alguns indicativos, às vezes, são relacionamentos muito instáveis, elas gostam muito de uma pessoa e, de repente, elas odeiam aquela pessoa. E elas começam, em algum momento, questionar, falar, nossa, mas isso já aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três. Só que tá tão entrelaçado na personalidade dela que é difícil ela entender aquilo como um sintoma, como alguma coisa de errado acontecendo, porque ela entende que talvez eu seja uma pessoa muito difícil, mas eu sou assim, né? É minha possibilidade, é o jeito que eu sou. O transtorno borderline, ele começa a aparecer, a dar sintomas, geralmente na adolescência. Mas na adolescência é impossível você diagnosticar qualquer transtorno de personalidade, porque a personalidade ainda está em construção, a personalidade ainda é um pouco moldável. Então, só a partir dos 18 anos que é possível diagnosticar um transtorno de personalidade. Ocorre com frequência dos sintomas começarem a aparecer na adolescência, o que dá um nó, né? Porque, assim, adolescente, a gente sabe que adolescente é mais rebelde, é mais contestador, é mais passional, é mais impulsivo, faz parte da experiência da adolescência, né? Então, os primeiros sintomas começam ali, mas fica muito difícil diagnosticar. Claro, se você tem um adolescente em casa, ou você é adolescente, está assistindo esse vídeo, e você vê que esse jeito, né, que todo mundo entende como normal, tá te trazendo sofrimento, angústia, um vazio, que você tá desconfortável, que você tá com medo, que você sente uma certa vulnerabilidade ali, diante dessas emoções que são muito fortes, você já pode buscar ajuda, né? Uma psicoterapia, às vezes até um psiquiatra para tomar alguma medicação ali de auxílio para lidar com alguns sintomas, mas não é possível fechar um diagnóstico de transtorno borderline na adolescência. O transtorno borderline, como todos os outros, ele tem uma prevalência genética, né, pessoas que são parentes de primeiro grau, de pessoas que sofrem de transtorno borderline, tem em média 5 vezes mais chances de desenvolver o transtorno, mas, de novo, não é regra, pode ou não desenvolver. E existem outros fatores que também são bastante importantes e consistentes no aparecimento dos primeiros sintomas, que estão relacionados a traumas de infância, abusos sexuais, psicológicos, experiências de abandono, né? Então, experiências muito traumáticas, muito profundas na primeira infância podem
levar uma pessoa a desencadear um transtorno de personalidade borderline. Não é regra, mas os estudos apontam que existe uma grande incidência. Os estudos também apontam que, com o passar do tempo, os sintomas do transtorno borderline, eles ficam mais brandos. Na idade madura, os sintomas têm menos intensidade, eles têm menos essa urgência que aparece na idade mais jovem. Talvez pelo próprio processo de amadurecimento da vida, mas eles tendem a ficar mais brandos com o passar do tempo. Claro que daí você fazendo um tratamento coerente, condizente, isso tende a abrandar mais ainda. Os sintomas do transtorno de personalidade borderline são todos muito marcados por uma grande instabilidade emocional, afetiva. Essas pessoas, diferente do transtorno bipolar, que você tem um ciclo ali que você fica em determinado humor, no transtorno de personalidade borderline, uma pessoa ela oscila de um humor para o outro com muita rapidez. Então, no mesmo dia, você pode ver essa pessoa se comportar de formas diferentes. Geralmente, eles têm baixa tolerância à frustração. Então, uma coisa muito pequena que acontece ali, muito pequena, lógico, da nossa perspectiva, né? Mas para essa pessoa, uma coisa pequena que sai ali do planejado, do esperado, do que ela estava preparada para enfrentar, já é o suficiente para ela ter uma explosão. Nessas explosões, essas pessoas com borderline, elas podem se tornar agressivas ou com o outro ou consigo mesma. É o transtorno com maior incidência de automutilação, né, de comportamentos autodestrutivos. Então é bastante comum que pessoas com transtorno borderline façam abuso de álcool, drogas, porque eles têm um comportamento autodestrutivo bastante evidente. Isso é um sintoma do transtorno. Eles lidam com as coisas com uma tempestade emocional, né? Então tudo é muito intenso. Eles não conseguem medir, não conseguem escolher a medida certa de lidar com isso. Então uma coisa me irrita e aí eu falo, né? Vamos desmembrar aqui, vamos fingir que é assim que acontece. Uma coisa me irrita, eu falo, quanto isso me irritou? De 0 a 10 me irritou 4. Então eu vou explodir 4. Não é bem assim que a gente faz, mas de modo geral a gente lida de uma forma proporcional às emoções. Para quem sofre do transtorno bipolar, do transtorno borderline, isso é muito intenso, não é medido, não é proporcional, é sempre uma tempestade de emoções. É bastante comum que eles sintam muita culpa, então depois dessas explosões, depois que passa esse rompante, eles se sintam muito culpados, se sintam pouco dignos, sintam que as pessoas não vão mais gostar dele porque ele fez aquilo, porque ele agiu daquele jeito. O sentimento e o medo do abandono e da rejeição é um sintoma muito presente em pessoas que sofrem de transtorno borderline, né? Então, assim, na mesma medida que elas têm muita dificuldade para lidar com as emoções e com as frustrações, e elas explodem, depois elas se arrependem profundamente e elas ficam muito perdidas e com muito medo de que sejam abandonadas e até com a ideia de que merecem ser abandonadas. Só que o abandono e a rejeição é muito doloroso. Essa construção, essa possibilidade é muito dolorosa para quem sofre de borderline. Então, essa pessoa, em situações assim, ela tende a ter crises muito intensas, muito fortes, por não conseguir lidar com tudo isso. Que é meio assim, eu trato todo mundo bem porque eu quero que todo mundo goste de mim. E daí, mas eu não aguento, eu me irrito com qualquer coisa. Daí eu explodo com a pessoa porque ela fez uma coisa que eu não gostei. E daí eu fico com mais medo ainda, porque aquela pessoa pode reagir àquilo que eu fiz a ela. Então, esse turbilhão de emoções e medos que estão dentro da pessoa que sofre de transtorno borderline, eles são muito presentes e muito intensos e incapacitantes em vários momentos, né? Eles costumam enfrentar uma sensação constante de vazio, uma autoestima muito baixa, uma distorção a respeito de si mesma. É bastante comum pessoas que sofrem de transtorno borderline que elas tenham comorbidades. Então, o distúrbio de autoimagem é muito comum. O transtorno bipolar é muito comum ser uma comorbidade
das pessoas com transtorno de personalidade borderline. Então, é um transtorno que tem uma gama de complexidade bastante importante e que quanto antes for diagnosticado e cuidado, melhor, né? Porque na medida que isso vai aumentando e a pessoa não está cuidando daquilo, ela vai ter comorbidades ali, que seriam meio que doenças hospedeiras, sabe? Que se aproveitam daquela vulnerabilidade e aí isso pode se tornar cada vez mais complexo. É muito comum que eles sintam amor e ódio da mesma pessoa com a mesma intensidade. Então, assim, às vezes eles idealizam uma pessoa, nossa, a pessoa é maravilhosa, ela é tudo na minha vida, nananana, e elas passam a achar aquela pessoa a pior pessoa do mundo e que ela não serve pra nada, e ela descarta as pessoas, né? Porque essa intensidade e instabilidade emocional faz ela interpretar as relações de formas diferentes em momentos diferentes. Isso acontece muito na relação terapêutica. Isso é muito importante a gente saber, tanto a pessoa que sofre do transtorno borderline e como o psicólogo que acompanha esse paciente, porque assim, tem momentos que esse paciente vai achar que assim, cara, esse psicólogo aqui é a solução da minha vida, ele é a melhor coisa que me aconteceu, que se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim, nananã. E de uma hora para outra, assim, ele já não quer mais fazer terapia, ele já não tá mais contente com você, ele já não quer... Então é importante entender que isso é um sintoma, isso é uma forma de compreensão própria do transtorno borderline. Então você que sofre desse transtorno, que faz tratamento para esse transtorno, para pensar, às vezes, né, essa troca toda de terapeuta aí é porque os terapeutas não estavam atendendo mesmo a sua expectativa, a sua necessidade, ou se é um sintoma do seu modo de lidar com esse transtorno. E em casos extremos, em crises intensas, pode acontecer na pessoa que sofre de transtorno de personalidade borderline ter delírios e alucinações, né? Então, delírios persecutórios, ouvir vozes e essas vozes criticam essa pessoa, julgam, condenam. Tudo isso é uma elaboração desse modo frágil que eles têm de compreender as relações, né? Essa sensação constante de que vai ser abandonado e que vai ser rejeitado. Então, em graus extremos, isso pode acontecer. É um sintoma psicótico, né? Até porque borderline antes era conhecido como transtorno de personalidade limítrofe. Então, o que é isso? A pessoa tá ali em cima do muro entre a neurose, que é o que todo mundo é, né? É o nosso jeito ali de lidar com a vida, com as nossas próprias emoções e tudo mais, e o psicótico, que é o polo extremo do transtorno psiquiátrico, né? Então essa pessoa, ela tá sempre nesse meio fio, assim, ela não vai nem para um lado nem para o outro, mas às vezes ela pode ter sintomas psicóticos. Quando isso acontece, é bastante comum que seja encaminhado para internação, a inserção de antipsicóticos nos tratamentos, porque isso às vezes pode acontecer. O tratamento para o transtorno de personalidade borderline, de novo, é a combinação entre psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico. Esse é um dos transtornos onde tem a maior evidência e discussão de que a psicoterapia, assim, não dá para ficar sem. Por quê? Porque como é um transtorno de personalidade, é a psicoterapia que vai dar condições para essa pessoa enxergar a personalidade dela, enxergar como que ela lida com as coisas, como que ela está presente no mundo, como ela é afetada pelas coisas que vêm ao encontro dela. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a ter toda essa compreensão e começar a resgatar a possibilidade de fazer escolhas mais legítimas, né? De lidar de forma menos impulsiva, menos passional, com menos medo, com menos vazio, com menos angústia diante das coisas. Claro, o tratamento medicamentoso ele também é importante. Não tem um medicamento específico para transtorno de personalidade borderline. As medicações elas vão mexer nos sintomas, então como tomar estabilizador de humor, às vezes antipsicótico. Eu não vou entrar em farmacologia porque, né, não é meu campo. Mas a psicoterapia ela é bastante importante. Por quê? Porque é um transtorno que está enraizado na personalidade. E é na terapia que a pessoa vai ver, nossa, olha a minha personalidade aqui, olha, né, como que eu lido com as coisas, como que eu reajo às coisas.
E aí isso pode causar mudanças na sua forma de lidar com as coisas. De novo, não tem evidências de que existe uma cura, mas você pode ir aliviando os sintomas, você pode ir compreendendo melhor a sua forma de se comportar, de se relacionar, né? Como a sua personalidade está colocada no mundo. Com o passar da idade, com o amadurecimento, esses sintomas vão ficando mais brandos. E sim, dá para você ter qualidade de vida, né? Ter realização, ter relacionamentos satisfatórios e prazerosos em todos os aspectos, não só amorosos, mesmo que você conviva com o transtorno de personalidade borderline. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com as pessoas no seu entorno. Se você sofre desse transtorno, não sabe explicar para as pessoas o que é, como acontece, você se identificou com esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, né? Vamos trazer conhecimento aqui a respeito de saúde mental. Na próxima semana, nós vamos continuar essa maratona de falar um pouquinho sobre os transtornos mentais que a gente lida com mais frequência. Entre eles, a gente vai falar sobre toque, sobre burnout, entre outros. Continue acompanhando, semana que vem é a última semana da nossa maratona. Muito obrigada por ter acompanhado esse projeto até aqui. Espero estar colaborando de alguma forma. E vamos embora que semana que vem tem mais. Beijos!